mas a maneira como ela reage a esses sentimentos é completamente doida, sabe. Faria muito mais sentido ela conversar com ele. A gente não pode esquecer que ela faz isso tudo logo depois de descobrir que ele tem uma outra filha que ele nunca tinha ouvido falar, com uma mulher que a odeia e faz tudo pra atentar o juízo dela. E só pela ter tido essa atitude, ela é uma mulher muito mais resiliente do que eu. Olá, eu sou a Thay, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Vamos lá, recentemente eu decidi reassistir Desperate Housewives, porque pra mim essa série ela é uma das grandes joias dos anos 2000, sabe? Ela é tudo que eu gosto, uma trama completamente maluca, uma pitada de mistério e personagens icônicas que amamos e amamos odiar. Só que o curioso é que, mesmo sendo uma grande fã da série quando eu era criança, uma personagem que eu não conseguia gostar, que eu achava meio absurda e sempre me irritava, pra surpresa de quem odeia a Susan, era a Lynette. Não foi até que eu comecei a pensar e reassistir alguns episódios e agora tô tentando reassistir a série completa, mais velha, que a minha perspectiva sobre ela começou a mudar. Então, como alguns de vocês mencionaram interesse em me ouvir falar sobre essa maravilhosa série que é Desperate Housewives, eu pensei, por que não dar um pontapé, né, falando sobre essa série, justamente com a Lynette. E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos falar sobre Lynette Scavo. Eu sei que é contraditório, porque eu falei que eu cresci assistindo essa série e não gostando da Lynette, mas eu não odeio a Lynette, pelo menos não agora. Eu super entendo também porque que ela pode não ser a personagem favorita de algumas pessoas. Existem vários momentos na série em que eu estava no lado completamente oposto no da Lynette, e que eu acredito que ela estava totalmente errada, sabe. Ela super extrapola em várias situações, ela é super controladora, ela é em muitos momentos agressiva. No entanto, eu acho que a série, com todos os seus defeitos, conseguiu fazer um ótimo trabalho em caracterizá-la como uma pessoa muito completa. E isso inclui todos esses defeitos dela. Porque a Lynette se desenvolve bastante como personagem ao longo da série. E ela cresce para ser uma pessoa muito diferente no final da aula. Além do que, a Lynette ela é absurdamente forte ali e ela é de longe a personagem que passa pelos piores perrengues ao longo da série. Assim, na minha opinião. Exatamente isso, mas fica muito claro ali qual é a raiz, né, de toda essa sede de controle que a Lynette tem, no comportamento errático que ela demonstra. E apesar de eu achar chato, repetitivo, às vezes, esse vai e volta que a Sally fica fazendo toda hora com ela e com um tom sobre quem vai ser o provedor da família, quem vai ficar em casa cuidando dos filhos, blá-blá, toda hora, e que toda vez que ela é uma função ou ela é a outra, ela sempre tá insatisfeita, né. Eu também acho, de certa forma, bastante realista como a série mostra que ela tá sempre inconformada com a posição que ela tá. Mesmo quando ela troca de posição, mesmo quando ela tá, hã, inconformada que ela tá em casa, ou inconformada que ela tá provendo pra família e o Tom tá em casa e ela tá sentindo falta de estar em casa. Sempre quando ela troca, ela tá insatisfeita da mesma forma. Esse é justamente o ponto da Lynette como personagem. Ela nunca consegue apreciar as coisas que ela conquista e ela nunca consegue apreciar o presente. Ela nunca consegue se entender como feliz com o que ela tem. A série mostra que a Lynette cresceu numa família completamente disfuncional. Então, tipo, a mãe dela sofria com alcoolismo, então não tomava conta das filhas direito. O pai morreu cedo, o padrasto, que poderia ter sido uma figura paterna para ela, abandonou a família porque não conseguiu lidar com o alcoolismo da mãe dela. Então, desde muito nova, a Lynette teve que se responsabilizar pelas tarefas de casa. Ela teve que ser a adulta da casa, porque a adulta responsável não se comportava nem como adulta, nem como responsável. E não só ela teve que criar as irmãs, né, e
ser responsável pelas tarefas domésticas, como ela teve que ser também o suporte emocional de todo mundo. E era apenas ela sozinha cuidando de tudo, porque se ela não cuidasse, tudo iria ladeira abaixo. Então a gente tem ali uma posição muito complicada que ela teve durante a infância, que não é justa, não foi justa com ela e tampouco foi justa com as irmãs dela também, mas que ela tomou a sobrecarga para si sozinha. Ela nunca dividiu com as irmãs. E para uma criança que cresce nessa situação, filha de pais alcoólatras e tal, ou que tem qualquer outro problema de adicção, controle é uma coisa muito importante, porque não existe nada constante na vida de uma criança que cresce com o pai ou mãe que não é responsável, né, por ela dessa forma. Então a única constância que ela tem é a incerteza. Ela nunca tem certeza de que ela vai ter um teto sobre a cabeça dela, que ela vai ter comida, que ela vai ter roupa limpa para ir para a escola, que ela vai sequer conseguir ir para a escola, sabe. Então, isso leva a um medo muito grande de que ela vai perder, sabe, ela pode perder a qualquer momento qualquer coisa com que ela se apegue ou qualquer pessoa a quem ela se apegue. E aí tentar controlar todo o ambiente ao redor dela, e isso inclui as pessoas ao redor dela, é uma forma de lidar com esse medo. E assim, a Linette, ela é literalmente, obviamente, a pessoa que diz que ela é muito contra a terapia. Ela não é o tipo de pessoa que, entendeu que toda essa infância foi traumática para ela, que levou ela a ter esse comportamento e quis lidar com isso de forma saudável. Não, ela acha que terapia é uma coisa pra gente que tem problemas muito sérios, que não é o caso dela. Então, ela carregou todo esse trauma e toda essa resposta traumática para a vida adulta dela. Só que é aquilo, quando a gente carrega os nossos traumas da infância não tratados para a vida adulta, à medida que, conforme a gente se torna adulto, as nossas responsabilidades aumentam, as respostas traumáticas vão aumentando junto. Então ela se tornou esposa, ela se tornou mãe, e essa mania de controle dela que talvez durante a infância pudesse ter sido com coisas, menores, tipo, sei lá, com dever de casa ou com notas e tal, na vida adulta se torna o controle que ela quer ter sobre a sua família, por exemplo. Então, a Ionete começa a série muito insatisfeita com a situação atual da vida dela, e nos flashbacks que a série vai mostrando, principalmente ali na primeira temporada, mostra que é porque ela tinha uma ideia muito detalhada, muito minuciosa, de como ela queria que a vida dela progredisse, onde ela queria estar naquele momento, tudo que ela queria que acontecesse pra ela. Porque ela nunca teve, né, essa oportunidade quando criança. E assim, também mostra que ela era um tipo de pessoa que não ia, se permitir desviar desses planos que ela tinha, por motivo algum. Porém, as coisas meio que não aconteceram do jeito que ela queria, e ela acabou estando onde ela estava. E aí depois de ter tantos filhos e de várias tentativas, mal-sucedidas de tentar retornar ao mercado de trabalho, ela meio que tá frustrada. Ela chega a certo ponto da série onde ela se sente derrotada pela vida, sabe. Como se ela nunca fosse conseguir ser capaz de conquistar alguma coisa além daquilo ali. E aí são justamente nesses momentos onde ela tá emocionalmente, fisicamente também, exausta, que a Linette reage da maneira mais impulsiva possível, que ela tem ali as piores atitudes dela, que ela comete vários erros. Tipo, a ansiedade dela se manifesta em interferir em coisas que estão completamente fora do alcance dela. Como quando, por exemplo, ela atrapalha o Tom de conseguir uma promoção porque ela quer que ele passe mais tempo em casa com ela. Só porque ela não quer, né, que ele ficasse muito tempo fora de casa. O que tinha algumas razões justificáveis pelas quais ela não queria que isso acontecesse, mas a maneira como ela reage a esses sentimentos é completamente doida, sabe. Faria muito mais sentido ela conversar com ele e expor o que ela estava sentindo, e se ainda assim ele queria buscar essa promoção pelos motivos dele, não tinha o que ela pudesse fazer. Quando ela surta, por exemplo, quando a ex-namorada do Tom volta a trabalhar com ele, que é outra coisa que está completamente fora do controle dela, ela não tem como impedir o Tom de ter qualquer coisa com essa namorada, ela só pode confiar nele. Tem também o momento onde ela usa a medicação para TDAH dos filhos e acaba se descontrolando na frente deles, inclusive cogitando suicídio. E
Ou tem momento também quando depois disso, vendo que ela não estava dando conta, eles contratam uma babá para ajudar lá a cuidar das crianças e aí ela fica ressentida da babá estar, tendo um tempo de qualidade com os filhos dela, dos filhos estarem gostando da babá, apesar dela saber que ela precisa dessa ajuda e desse descanso, que ela estava literalmente surtando sem a ajuda e descanso. A questão é que, por mais que a deixe completamente maluca tentar fazer tudo sozinha, ela não consegue se desgarrar disso, ela não consegue delegar nada para as outras pessoas. Mesmo quando ela às vezes é obrigada a dar alguma coisa, alguma função, né, dela para alguém fazer, ela não consegue aproveitar esse descanso, ela não consegue aproveitar esse momento ocioso, porque ela está o tempo inteiro preocupada em como essa pessoa vai executar essa função. Se essa pessoa vai fazer do jeito dela, se essa pessoa vai fazer do jeito certo. Ou se sentindo culpada por não ser ela quem está fazendo tal coisa. E quando a gente está falando dela ter delegado alguma coisa pro Tom, até é razoável até certo ponto, porque ele é um adulto bastante incompetente, né? Ele é, por muitas temporadas, incapaz de cuidar das tarefas domésticas e paternais ali sozinho, mas isso acontece mesmo quando é com outras pessoas que são plenamente capazes, funcionais ali, de executar as mesmas tarefas. E a gente tem, por exemplo, um momento, depois da primeira temporada, onde ela finalmente, né, é capaz ali de retornar ao mercado de trabalho, e era tudo que ela queria até aquele momento, era tudo que ela estava almejando, era só o que ela pensava, ela não aguentava mais ficar em casa, ela estava cansada, ela queria ter essa oportunidade de novo, ela queria que o Tom tivesse um pouco ali da experiência que ela estava tendo em ser dona de casa. E quando ela tá ali, ela também não tá satisfeita. Não só ela sente falta de passar esse tempo com os filhos, como ela vê o Tom não executando as coisas da maneira, às vezes não executando da maneira certa, mas às vezes também não executando da maneira como ela gostaria, e ela se sente culpada por tudo que tá dando errado. Quando não é culpa dela. Quando é culpa do Tom se ele não tá conseguindo dar conta sozinho. O acordo era que agora ele ia fazer as tarefas sozinho, que era ela que estava fazendo antes. Por exemplo, quando ela descobre que o Parker inventou um amigo imaginário porque e que isso poderia, né, ser um reflexo de como ele estava sentindo saudade da mãe e tal, e que era perfeitamente saudável, que era uma coisa normal. Ela não se contém, ela sente tanto ciúme do fato do filho tá e culpa também, do filho ter criado esse amigo imaginário, que ela inventa pra ele que o amigo imaginário morreu. Só por um ciúme de um espaço na imaginação do filho dele que antes ela ocupava e que agora tá sendo ocupado por esse amigo imaginário. E sim, é muito engraçado, muitas dessas coisas são mostradas como alívio cômico e óbvio que é engraçado e tal. Mas é uma atitude bem fora da casinha. No entanto, o que eu gosto da Lynette é que, quando ela tem essas atitudes, no fim das contas, ela consegue enxergar que o comportamento dela é errático, sabe? Ela consegue enxergar que é o problema. Por exemplo, nesse caso em si, do amigo imaginário do Parker, no final ela se sente super culpada, ela fica muito mal por ter feito isso. Ela sabe que ela tem uma necessidade de controle tão grande que ela faz coisas irracionais mesmo sabendo que ela pode se machucar ou machucar as pessoas que ela ama no processo. Mas ela não consegue se impedir de fazer mesmo assim, apesar dela ter a consciência que é errado. E dá pra ver como esse processo a desgasta, né, emocionalmente, psicologicamente. Eu acho que, apesar dela tentar fazer ele desistir de todas as maneiras possíveis por um tempo, quando ela entende que era de verdade o sonho do Tom abrir, né, aquele restaurante, aquela pizzaria, eu acho que o fato dela não só, mesmo super contra a vontade dela e achar que é uma péssima ideia, que ele não era capaz de fazer aquilo. O fato dela ainda assim apoiá-lo e tomar a atitude de largar o seu emprego para poder ajudá-lo ali a realizar aquele sonho, prova que, apesar dela ter esses defeitos e ter essa dificuldade, ela não é não faz essas coisas necessariamente porque ela é uma pessoa ruim. Existe dentro dela não só uma capacidade, mas uma vontade de mudar, sabe, uma vontade genuína de ser diferente. É que ela acha que não tem como ela mudar, ela acha que não tem como ela ir por outro caminho. Assim, só pela ter tido essa atitude, ela é uma mulher muito mais resiliente do que eu.
A gente não pode esquecer que ela faz isso tudo logo depois de descobrir que ele tem uma outra filha que ele nunca tinha ouvido falar, com uma mulher que a odeia e faz tudo pra atentar o juízo dela. E ainda assim ela tá ali dando suporte ao marido. Isso com eles tendo vários filhos pra criar. E que era o sonho dele e tal, mas era uma empreitada que poderia quebrá-los financeiramente. Sim, ela não é de todo boazinha nesse momento, porque ela faz aquilo, mas ainda tinha um ressentimento e uma angústia dentro de si. Isso vai crescendo até que ele implode em pequenas implicâncias que ela fica fazendo contra o Tom, como por exemplo, quando ela tenta criar um motim com os outros funcionários para ir contra o uniforme que ele tinha escolhido, que realmente era horroroso, mas assim, né? No fim das contas, tem uma cena onde ela mesma admite que, apesar de ser muito difícil abrir mão de cuidar de tudo sozinha e ter o controle de tudo e tal, e ser tipo que funcionária do marido, ela estava gostando de trabalhar junto com ele. E ela estava gostando de ter a experiência de poder estar no mercado de trabalho e passar mais tempo com os filhos. E pelo que eu vejo, assim, eu não vejo muita discussão sobre Desperate Housewives, porque eu não acho que ela é uma série que tá tão na boca do povo hoje em dia, vamos dizer assim, mas pelo pouco que eu já vi sobre discussão da Lynette, eu não vejo a grande maioria das pessoas, tipo, que culpá-la pelo caso que ela tem com o Rick, né, que é o cozinheiro que eles contratam quando o Tom tá doente, sofre aquele acidente e não vai poder trabalhar por um tempo. E isso é porque o Tom é um marido lixo, ele é incompetente, ele muitas vezes é um péssimo pai e todo mundo deseja tudo de ruim pra ele, tudo bem. Concordo com tudo isso, mas eu pretendo ter um vídeo onde eu falo especificamente do Tom e é por isso que eu tô sendo tão, como é que eu posso dizer, boazinha, não sei se é a palavra correta, mas assim, tão passando por cima né, os defeitos dele. E tô focando apenas na Lynette, que eu quero falar exclusiva dele num outro momento, mas assim, deixando claro que eu acho que o Tom é um marido merda. Voltando ao ponto, eu acho que o momento em que ela tem esse caso com o Rick é uma ótima metáfora pra falar sobre a Lynette, sobre como ela lida com a vida. A Lynette, ela tá sempre com uma grande insatisfação, porque ela tá sempre sobrecarregada. Ela tá sempre sobrecarregada, porque ela quer sempre ter o controle de tudo e ela não consegue deixar as outras, ela consegue confiar que outras pessoas façam qualquer coisa pra ela ou para as pessoas ao redor dela na vida dela. E aí, porque ela tá sobrecarregada, ela tá insatisfeita, enfim, é um ciclo vicioso. Ela nunca chega a atrair o Tom fisicamente, assim, acho que no máximo eles só se beijam, se eu não me engano. Só que abala severamente as estruturas do casamento dela, por quê? Porque ela flerta com o Rick de volta. Flerta com essa ideia de uma vida diferente. E se ela tiver escolhido o cara errado? E se for por isso que a vida dela, que ela sente que a vida dela é tão medíocre agora? E se ela pudesse ser mais feliz com uma outra pessoa? Não é que eu não ache que o Tom é uma péssima escolha para marido. Só que eu também acho que esse tipo de pensamento, quando você não tem a intenção de fato de fazer alguma coisa para mudar a sua realidade, sabe, quando você não vai tomar uma atitude a respeito, é muito nocivo, porque no fim das contas, ela não queria se separar do Tom. Ela não ia se separar do Tom. Ela não estava absolutamente infeliz com a família que ela construiu com o Tom. Ela estava insatisfeita com a situação atual dela naquele momento. Só que ela mergulha nessa fantasia porque naquele momento essa fantasia era a única coisa que ela podia controlar. As coisas meio que o Tom sofreu um acidente e antes ele tinha aberto a pizzaria e aí tem uma filha dele que ela não sabia a existência antes, que agora ela tem que cuidar e a mãe morre. São coisas que a vida tira dela que a deixa fora de controle, que é a coisa que ela mais odeia. Então, enquanto o restante dos problemas suga toda a energia dela, ela mergulha nessa fantasia, porque é uma forma meio que dela respirar, vamos dizer assim. Só que, ao mesmo tempo, também é só uma fantasia, então assim, ela vai se tornando mais e mais infeliz. E, pra mim, esse momento em que ela tem esse flerte com o Rick acaba sendo a metáfora para como ela lida com a vida a série inteira. Ela tá sempre assim, infeliz, insatisfeita, porque ela tá sempre ruminando a possibilidade do que poderia ser diferente ou
se ela poderia ser mais feliz ou mais satisfeita, mais conformada com a situação dela, se ela tivesse seguido um caminho diferente. Só que ela não seguiu. Essa é a vida que ela tem agora. Então, ela deveria focar no que ela pode fazer para melhorar a realidade dela do agora. Para mim, sem sombra de dúvida, a maior batalha que ela enfrenta com essa necessidade de controle e o grande passo para a mudança dela é quando ela descobre que tem câncer. Porque pela primeira vez, por mais que ela queira, por mais que ela tente, por mais que ela, sei lá, não tem nada que ela possa fazer a respeito. Ela não tem como tirar o câncer de si. Ela tem que passar por esse processo. Ela, inclusive, confessa para Susan que ela se culpa por ter desenvolvido a doença, apesar de racionalmente ela saber que não tem como ser culpa dela ela ter desenvolvido câncer. E eu adoro, se não me engano, é o último episódio da 4ª temporada, onde ela fica obcecada em se livrar do gambá. Porque é muito perceptível que ela está enxergando ali aquele animal como um simbolismo para o câncer. Ela precisa matar o gambá para ter um senso de domínio sobre aquela doença que descontrolou a vida dela. Tomou conta, né, da vida dela. Só que, no mesmo episódio, ela descobre que ela entrou em remissão. E aí, obviamente, isso é uma ótima notícia, ela se sente super leve, super bem. E logo depois ela encontra o gambá morto. E aí, ela se sente culpada por ter matado o animal. Ela se sente culpada por ter descontado a raiva dela, que era uma raiva da doença, naquela criatura que não tinha nada a ver com aquilo, e que, no final das contas, estava na mesma situação que a dela, estava apenas tentando sobreviver. Para mim, esse é, de fato, o primeiro passo da Lynette ali, numa jornada onde ela começa a se desenvolver e entender que ela não precisa microgerenciar cada detalhe da vida dela. E também é aqui que eu preciso externar minha raiva com a produção da série. Não acontece só com a Lynette, Desperate Housewives tem, obviamente, uma série do começo dos anos 2000, então tem vários problemas que não envelheceram bem, né? Observando de hoje e tal. Mas é especialmente ruim com a Lynette. Às vezes parece que eles tentavam usar ela de exemplo como a mulher que não pode ter tudo, sabe? Simplesmente porque toda vez que parece que ela vai progredir num aspecto na vida, ela tem necessariamente que regredir em outro. Infelizmente, depois do salto no tempo que a série tem de 5 anos, se eu não me engano, a Lynette acaba voltando pro mesmo lugar do início da série. Ela tá, de novo, insatisfeita com a vida dela, ela tá frustrada porque ela largou, né, a carreira para poder ajudar no restaurante, e o restaurante não tá sendo o sucesso que eles esperavam que fosse, e ela sente falta, está no mercado de trabalho, e ela tá passando mais tempo em casa, sendo dona de casa, do que sendo proprietária, vamos assim dizer. E aí, ela acaba, externando toda essa ansiedade em cima dos filhos, os gêmeos, porque agora eles são adolescentes e eles já não são nem tão dependentes dela e também estão na fase de se afastar, né, dos pais, de quererem um pouco mais de autonomia na vida. Mas ela não consegue abrir mão, ela não consegue entender, ela não consegue dar esse espaço. E é muito interessante o episódio onde eles falam pra ela que eles são tão incompetentes e não sabem fazer nada, porque ela passou o tempo inteiro, não deixando eles fazerem nada. Então eles nunca conseguiram aprender. Ela não deixava eles terem a oportunidade de aprender com os próprios erros. E convenientemente, quando ela ia ingressar na carreira de novo, continuar de onde ela parou, quando finalmente o Tom parecia ter ficado um pouco menos egoísta e dado suporte a ela fica grávida mais uma vez. E aí, mais uma vez, ela tem que escolher dar um passo atrás em virtude dessa maternidade. É aí que entra a minha indignação com coisas que me envelheceram muito mal em Desperate Housewives, e principalmente quando se trata da personagem da Lynette. Me irrita muito que eles nunca abordam ela fazer um aborto como opção. Primeiro porque era perfeitamente legal ela fazer aquilo onde eles moravam naquela época. E segundo porque a Lynette nunca tá feliz com aquela gravidez. Ela nunca tá feliz com a possibilidade de ter mais um filho. Ela não quer ter mais um filho. E eu entendo que a ideia da série era representar a vida nos subúrbios dos Estados Unidos. E que esse não é exatamente, sobretudo naquela época, não era um tópico em alta, né, nessa comunidade. Mas tampouco era o tópico da
homossexualidade, e a gente tem a história do filho da Bri, que eu esqueci o nome dele agora, que é gay. E apesar de ter toda a trama, o plot dela ser super homofóbica com ele e achar que ela consegue tirar o gay de dentro dele e tal, no fim, apesar de não ser 100% perfeito, a gente tem ela aceitando, vamos dizer assim, o filho. O que me irrita não é nem que eu queria que a Lynette tivesse um aborto, assim, que isso acontecesse na série. O que me irrita é que o tópico não é nem mesmo discutido entre ela e o Tom, nem a possibilidade é levantada. Quando era muito evidente ali que nenhum dos dois queriam ter mais um filho e que eles também não estavam no momento onde eles poderiam lidar com o custo emocional e físico e financeiro de ter mais um filho. Sabe, ela é sempre mostrada como uma mãe sobrecarregada, e ela sempre fica grávida involuntariamente, nunca é uma escolha dela, então não faz sentido que eles nem ao menos abordassem essa conversa, sabe. E não é porque eu acho que a Lynette é infeliz na maternidade, eu não acho que ela é infeliz na maternidade. Acho que apesar dela ser ali dentre as 4 a que representa a mãe sobrecarregada, né, por ter um monte de filho e nunca conseguir dar conta de tudo, a série faz um bom trabalho em mostrar pra gente que apesar disso, apesar de estar sempre muito cansada, apesar de não se ressentir dos filhos exatamente, mas talvez se ressentir das suas escolhas, de não estar exatamente onde ela gostaria, a Lynette ama muito os filhos. Tanto que, toda vez que ela tá trabalhando muito, que ela não tem tempo pra participar de coisas, das experiências que os filhos estão vivendo, ela sente muita falta, ela sente muita culpa. A Lynette ama de verdade os filhos, ela ama a identidade dela como mãe. Tanto ou mais até mesmo do que a identidade dela como mulher ou como, eh, carreira. E pra mim isso é especialmente enfatizado quando ela descobre que tá grávida de gêmeos e um dos bebês morre, e tem aquele episódio onde ela fantasia sobre como seria a vida dela criando uma criança com deficiência. Então, assim, isso tudo pra fechar que não ter uma discussão sobre a possibilidade deles não terem esse filho me aborrece, tá. Não acho que eu faria diferente, não acho que eu faria eles não terem o filho, acho que poderia continuar esse plot, mas é o fato de não ter nem mesmo essa discussão que me aborrece. Bom, como eu falei, pra mim o primeiro passo da mudança da Lynette é quando ela descobre o câncer, mas a grande virada de chave com a personagem é ali por volta da 6ª temporada, quando ela finalmente é capaz de admitir os erros dela e concorda em fazer terapia. Que pode parecer uma coisa meio simples, mas como eu falei no começo do vídeo, pra uma pessoa como a Lynette, que não acredita em terapia, que acha que terapia é pra pessoas com distúrbios mentais muito sérios e não pra ela, sabe? É uma coisa muito grande, porque ela acredita ou ela quer acreditar que, tal como todas as outras coisas na vida dela, ela tem o controle da própria mente. Então, assim, ser capaz de passar por cima disso, aceitar ajuda, é um grande passo, é uma grande mostra do amadurecimento dela. Não somente isso, a gente tem logo depois o plot au, 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 minha unha, au. Não somente isso, mas a gente tem depois o plot onde ela descobre que o Ed, eh sofre violência da parte da mãe, né, não tem um lar estruturado e tal. E ela não só tenta interferir e ajudá-lo, porque ela vê um adolescente em sofrimento, como ela abre a casa dela para abrigá-lo, ainda que isso cause problemas com os próprios filhos dela. Ela chega até a pagar pelo tratamento dele. Ela mostra carinho, preocupação e paciência para ele quando ninguém mais na vida dele tinha mostrado. E apesar desse plot ter um final ruim, né, ele no fim acaba usando muito legal, é um ato de compaixão que genuinamente me comove, assim, que a Lynette tem. A cena em que ela convence ele a se entregar é uma das cenas mais bonitas da série pra mim. E é definitivamente uma das minhas partes favoritas do arco da Lynette. E sim, eu não gosto que ela, depois disso, mais uma vez, né, de novo, regrida na carreira pra poder cuidar do bebê e tal. Pra mim, isso não faz sentido quando a gente teve toda a trama da luta dela de voltar para o mercado de trabalho. Porém, dessa vez, pelo menos, eu acho que serve pra mostrar o quanto a Lynette mudou através da terapia. Porque é ela quem escolhe dessa vez, por livre e espontânea vontade, não é por pressão de ninguém, abrir mão do trabalho. Então ela abre mão de uma parte do controle da vida dela, no caso da vida financeira, do prover pra família, pra passar um tempo cuidando do bebê.
porque ela entende naquele momento que ela não vai conseguir ter 100% das 2 coisas. Então, para ela, o que importava mais era ela estar 100% dessa primeira infância do filho mais novo, e é por isso que ela resolve abrir mão de uma coisa para ter a outra. E sim, ainda existem momentos que ela volta a cometer os mesmos erros do passado depois disso, como por exemplo, quando ela se sente insegura quando o Tom tá planejando aquela viagem de família que eles iam fazer, acho que era para o Havaí, e ela tenta sabotar a viagem. O ciúme que ela sente da Renée, o novo emprego, ela sair com o chefe do Tom só pra causar ciúme quando eles se separam. A Lynette, como eu disse no começo, ela nunca consegue estar ok por muito tempo com a vida dela. Só que eu acho interessante ela ter cometido esses erros de novo também, porque a questão é que ter constado sinais de crescimento e ter entendido onde é que estavam os pontos dos seus problemas, não significa que ela terminou de crescer, né? Não significa que o amadurecimento se completou. Até mesmo porque eu particularmente não acredito que ninguém termine de crescer um dia. Acho que a gente está em constante aprimoramento de si. Então esses erros que ela volta a cometer acabam sendo bastante realistas também. Quando a gente aprende algo, não é como se a gente nunca mais fosse cometer esse erro de novo, sabe? O ponto é sempre tentar melhorar, tentar refletir nas coisas que ela aprendeu. E é importante ter isso também porque é ali que o casamento dela finalmente se desfaz, e é quando o casamento dela se desfaz, quando o Tom não está com ela, que ela finalmente consegue enxergar os motivos pelos quais o Tom quis se separar e por que que ele estava tão cansado dela. Por que que eles não conseguiam voltar a se entender. Eu gosto como no fim é com o reaparecimento da irmã dela, que ela finalmente consegue entender que ela pode sim soltar o volante, sabe, soltar o comando. E ela é uma pessoa que pode mudar ainda. Uma coisa muito importante de entender quando você acha que tá preso ali nas suas manias, nos seus defeitos, nos seus hábitos ruins, é que nada é imutável. Não importa quantos anos você tenha, não importa quantos traumas, quantas coisas te aconteceram. Se você quiser mudar, você consegue fazer o esforço de mudar qualquer área da sua vida. Porém, pode ser que seja muito difícil. E o que eu acho que a série fez melhor no arco da Lynette, em geral, é dar um final que foi perfeitamente cíclico para ela. No final da 8ª temporada, ela e o Tom já voltaram, eles estão felizes juntos de novo. E depois de toda a turbulência do divórcio, ela começa mais uma vez a questionar a sua felicidade, como ela sempre faz. Ela é, mais uma vez, uma dona de casa, cuidando do marido e dos filhos. E mais uma vez ela encontra com uma ex-colega de trabalho, que é a mesma que ela encontra no primeiro episódio. E é isso que faz ela começar a repensar o estágio da vida dela, que ela tá de novo. É isso que faz surgir todos os "e sims", é isso que faz ela começar a fantasiar uma vida diferente. A Lynette entendendo que a única coisa, a única razão que poderia fazer com que ela perdesse o Tom de novo, que a razão pela qual ela perdeu pela primeira vez, né, no caso, é porque ela sempre tá atrás de uma satisfação inalcançável, faz ela perceber que ela já tem o que ela precisa para ser feliz. Que ela nunca vai ser feliz enquanto ela continuar questionando a felicidade dela o tempo inteiro. Que não necessariamente existe um mais feliz do que aquilo. Que sempre que ela ficar cogitando se ela poderia estar melhor do que ela está agora, quando ela já está satisfeita com a vida dela, vai sempre decepcioná-la no fim, porque vai criar essa insatisfação. Quando ela finalmente compreende e se compromete com o estágio atual da vida dela, é que o Tom finalmente é capaz de fazer um sacrifício por ela. É como se ele não sentisse a segurança de fazer algum sacrifício para ela fazer a vontade dela, porque ela nunca está satisfeita com nada. E por um lado, apesar de eu achar que o Tom tem vários defeitos e comete várias injustiças com ela dentro do casamento deles, nesse ponto eu até acho que ele tem razão. E mais uma vez, eu não acho que a maneira como o Tom é perpetuado ou determinadas atitudes é justa com a Lynette, mas mais uma vez, esse é um vídeo sobre a Lynette. Meu ponto é que, sim, existem altos e baixos na história dela. Porém, nem sempre eu acho que é uma escrita ruim, e em geral eu acho que é condizente com a vida
a vida sempre vai ter altos e baixos mesmo quando a gente acha que encontrou o equilíbrio dela. Algo sempre pode surpreender a gente e fazer a gente desejar que, sei lá, tivesse tomado uma atitude diferente. Desejar algo que a gente nunca tinha tido vontade antes. Porque felicidade não é uma coisa, não é uma emoção estagnada que a gente conquista e guarda para sempre. Ela flutua, assim como qualquer outra emoção que a gente tem. Então, tudo que a Linette pode fazer é tirar o melhor do que ela tem e admitir para as pessoas quando algo não parece certo e pedir ajuda para consertar. Então, assim, olhando hoje para a antipatia que eu costumava ter com a Linette, eu acho que é porque ela reflete muitas partes de mim mesma. Porém, hoje eu também poderia dizer que me identificar com ela também mostra o sinal do meu próprio crescimento pessoal. Porque onde antes eu julgava ela com muita dureza e acabava me julgando com muita dureza, eu consigo me relacionar com ela hoje com mais compaixão, com mais entendimento. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha, eu espero que eu tenha tratado essa personagem com a admiração e o respeito que eu acho que ela merece. Pra mim, a Ninette é uma das melhores e melhor construídas personagens ali de Desperate Housewives e de muitas séries dessa mesma época em geral, tá? E se você gostou desse vídeo sobre ela e gostaria de ver vídeos sobre outras personagens de Desperate Housewives e tal, comenta aqui embaixo. Fala pra mim o que você achou, se você já assistiu essa série, se te despertei o interesse de assistir, talvez você nunca tenha assistido, nunca tenha ouvido falar. Tem algumas pessoas que são muito jovens e nunca ouviram falar de Desperate Housewives. Então fala pra mim. Até mesmo porque, no final dos meus vídeos, eu sempre escolho um comentário pra falar aqui. Então, o seu comentário pode ser escolhido no próximo vídeo. Aproveita e não perder essa oportunidade de ganhar um shout-out aqui no canal. E o comentário de hoje é o da Carlazes no meu vídeo sobre os filmes de Sex and the City. Eu assisti os 2 filmes de Sex and the City. Que disse: eu não enxerguei a ideia da Carrie de casar numa cerimônia simples e discreta como a vontade dela própria, mas como a eterna preocupação dela em não incomodar o Big, em ser leve, para um cara que corre a qualquer sinal de comprometimento que veio de uma iniciativa dela. Ela queria casar, mas não achava que ele queria assumir esse compromisso com ela e não tinha coragem de propor. Quando ele propôs e foi se desenrolando o casamento, ela se foi criando coragem para fazer como ela queria. Mas, como sempre, o Big foge e depois oferece uma migalha pra ela e ela acaba aceitando o que ele quer. Eu absolutamente concordo com você. Eu também não consigo enxergar essa ideia que o filme tenta vender de que ela queria algo simples e tal, como que ela queria esse algo simples, sabe? Me parece também que ela estava tentando atender a uma vontade ou necessidade que ela achava que ele queria. Ou que também era muito de ela nem imaginava e ela de fato não imaginava, que casar com ele era de fato uma possibilidade, que ter um comprometimento ela nem imaginava que morar junto com ele era uma possibilidade até certo ponto. Então ela estava, tipo, aceitando qualquer coisa que vinha na frente dela, entendeu. "Meu Deus, eu consegui fazer com que ele vá casar comigo, então pode ser do jeito que for, nem que seja no cartório, nem que seja uma coisa simples, nem que seja só pra dizer que eu tô casada legalmente", porque chegar a esse ponto já é muito mais do que ela achava que ela ia conquistar dele. Bom, não esquece também, se você gostou desse vídeo, de se inscrever aqui no canal. Eu faço muitos outros vídeos sobre análise de muitos outros personagens de muitas outras séries, né, dessa primeira vez que você assistiu. Então fique à vontade aí para procurar no canal, tem inúmeros vídeos já disponíveis para você. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com os amigos, de deixar um like, de hypar o vídeo no YouTube. Minha missão é bater 5.000 inscritos esse ano, me ajude. Entra na conta do pai, da mãe, do marido, da esposa, da namorada, do parceiro, do ficante. E me segue aqui no canal e assiste através da conta deles também. E também não se esquece de me seguir lá no Instagram, @soeutai, onde eu trago atualizações em tempo real das séries que estou assistindo. Gosto de conversar com vocês por lá, as opiniões de vocês sobre as séries, e tô sempre aberta a responder. Às vezes eu demoro, porque as minhas notificações do Instagram não são ativadas pelo passagem de tempo no celular, mas eu sempre respondo. Um beijo e até o próximo vídeo.